Muito, muito Bem, bem, boa tarde a todos. professora Regiane, deixa eu só fazer Sim, aquele proclama inicial do sim, evento, tá? senhor. Momentinho, me perdoe Uhum, de interromper, tá? claro. Bem, aqui nós estamos no dia 22 de abril de 2026, com a enorme satisfação de receber uma equipe de professores, pesquisadores do Centro Paula Souza, de São Paulo, que tratarão sobre internacionalização em casa, né, e os seus projetos colaborativos internacionais. Eu tenho a presença do professor Oswaldo Suti Júnior, da professora Neuza Aruca Gritti, da professora Regiane Camargo Moreira, da professora Priscila Ferro e da professora Patrícia Patrício. Não sei se eu pronunciei as palavras, os nomes corretamente. Se errei, peço desde já desculpa aos colegas, tá? Bem, estamos aqui representando a Pró-Reitoria de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pará, cuja pró-reitora é a professora doutora Liz Tupiaçu, que me deu a incumbência de implantar, pelo menos nesse momento inicial, a metodologia COI na UFPA, que, como eu disse ainda há pouco, fora do momento de gravação, tem me deixado bastante animada, porque é algo que é, de certo modo, academicamente falando, revolucionário, vai viabilizar uma democracia ao acesso à internacionalização e, oxalá, tomara, quem dera, que todos os colegas da UFPA também pudessem entender um pouquinho mais e contribuir, como muitos já estão contribuindo, né? Nós temos um portfólio grande de disciplinas, que colegas já se colocaram à disposição para fazer, firmar parcerias. Depois eu posso até mandar para o professor Oswaldo o nosso portfólio, que tem em torno de 80 disciplinas, em torno de 35 professores que já estão à disposição de uma parceria. E por isso que nós também convidamos os colegas lá de São Paulo, do Centro Paulo Souza, para dividir conosco essa experiência que, para mim, desde já eu sei vai ser muito rica, tá? Então, portanto, em nome da UFPA, em nome da Prointer, agradeço a presença de vocês e a contribuição. Professora Regiane, a palavra é sua. Muito obrigada, professor. É um prazer estar com vocês. Eu sou professora Regiane Camargo. Eu integro a equipe de projetos colaborativos internacionais do Centro Paula Souza e é um prazer enorme estar com vocês, falando aí, mesmo que de uma maneira online, mas estando próximos e assim, estamos bem esperançosos para que vocês possam ser contagiados aí um pouco com nossa experiência, e nossas práticas para mostrar esse estado tão lindo e rico para o resto do mundo. Pati, por favor. Nós integramos a equipe de apoio à internacionalização do ensino superior. A nossa sigla é AIES. Essa equipe, ela é liderada pela professora doutora Carla Pedriali. E além dos projetos colaborativos internacionais, nossa equipe também cuida da área de extensão e pesquisa no ensino superior. E temos aqui parte da equipe, está faltando uma integrante bem importante nossa, que infelizmente não pôde estar presente, mas estamos aqui com o nosso coordenador de projetos colaborativos internacionais, professor doutor Oswaldo Sutti. Professor doutor Oswaldo Sutti, ele é o responsável por trazer os projetos colaborativos internacionais, ou COIL Projects, para o Brasil. E iniciamos isso com, principalmente, o professor Oswaldo no ano de 2013. Vamos detalhar toda essa nossa jornada a vocês. E integra também a nossa equipe a professora doutora Maria Cláudia Delfino. Ela coordena os projetos de inglês, além das publicações e pesquisas de extensão. Temos também a professora doutora Neuza Gritti, também coordena os projetos de inglês e parte da burocracia e administração dos projetos. Temos a professora Patrícia Patrício, doutora também em comunicação, é a nossa jornalista, e a Patrícia é a responsável por notificar e divulgar todos os feitos ligados a projetos colaborativos internacionais, não somente para os professores do Centro Paula Souza, mas deixar isso à mostra para todo o território nacional.
Contamos também com a professora doutora Priscila Ferro. A Priscila, ela trabalha juntamente comigo com os projetos de espanhol, mas também atua muito em pesquisa e também acompanha alguns projetos na área de língua inglesa. E eu, professora Regiane Camargo, que trabalho também no eixo de projetos colaborativos internacionais, mais especificamente na área de espanhol, e auxilio também nas extensões. Aqui temos o nosso e-mail para que vocês possam entrar em contato conosco e tirar mais detalhes. Próximo slide, por favor, Pati. Bem, contando para vocês um pouco, né, dessa experiência de internacionalização em casa. A gente, vamos dizer que, como típico brasileiro, nós então nos apoderamos do termo COIL e tropicalizamos, como bem diz Oswaldo, para PCI, que chamamos de Projetos Colaborativos Internacionais. Então, durante a nossa fala, vocês vão escutar um pouco de COIL, PCI, e aqui nós vamos tratar como sinônimos, tá? Bem, nessa abordagem de ensino, nós trabalhamos com estudantes das FATECs e também com instituições internacionais. E para que isso ocorra, é necessário um projeto colaborativo, que ocorre no ambiente virtual. Então, essa colaboração, ela acontece de maneira online, tá? Onde é desenvolvido uma atividade pedagógica. Esse tipo de abordagem, ela democratiza o acesso e a experiência global dos nossos alunos, porque acredito que também ocorre no estado do Pará, muitos de nossos alunos, ele não tem condição socioeconômica de fazer uma experiência física internacional. Então, o Centro Paula Souza oferece essa oportunidade para um número muito grande de alunos poder fazer essa experiência em ambiente virtual, mas não menos importante, tendo acesso a questões e competências linguísticas, interculturais, socioemocionais nesse ambiente virtual. Próximo slide, Pati. Isso garante, queridos professores e coordenadores, um ambiente democrático e também sustentável para essa questão. E qual o impacto disso? É um reconhecimento global. Desde o ano de 2013, onde tivemos a nossa primeira experiência com o professor Dr. Oswaldo Sutti na unidade de Americana, nós chegamos ao número de 750 projetos, alcançamos 53 unidades de FATEC, mais ou menos 60 instituições internacionais e temos uma cifra de já termos trabalhado e experienciado com nossos alunos em mais de 25 países no mundo. Isso chegou, né, a nós também em forma de premiações. Os projetos colaborativos internacionais, eles conquistaram prêmios como Santander, Guia do Estudante, e somos também referência na rede Coil Connect, FAUBAI, Rede Latam Coil e a Unicollaboration. E temos muito orgulho de mostrar para vocês que essa experiência levou 15 mil alunos de FATEC e também estudantes internacionais a um projeto colaborativo internacional virtual. Bem, deixo a palavra agora para as minhas colegas que vão detalhar mais dessa abordagem de ensino para vocês. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Sim, Sim? sim, sim. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu vou contar um pouquinho para vocês como que os nossos projetos, como a Regiane disse, né, naturalizados como PCIs aqui, mas nascidos da metodologia COIL, são desenvolvidos aqui no Centro Paula Souza, né? Pati, pode voltar, por favor? É o quarto, se não me engano. Aí. Esse, obrigada. É, o COIL é um tipo
de atividade que a gente chama de Virtual Exchange. E uma Virtual Exchange, na verdade, existem vários tipos de Virtual Exchange. O COIL é uma dessas possibilidades, né? E são uma das características principais de um COIL é que as atividades pedagógicas de extensão, elas estão integradas a disciplinas regulares. Né? Em outros tipos de Virtual Exchange, muitas vezes a gente não tem essa característica. É, quando a gente elabora um COIL, né, nós pensamos em um projeto que seja conjunto entre os docentes da FATEC e os docentes da instituição internacional. Né? E o que nós fazemos é uma ligação desses professores, nós fazemos a união deles por meio de um projeto que nós chamamos de plano de PCI, e a nossa equipe dá todo o suporte para essa produção do projeto. Sempre que a gente entra no projeto, a gente dá liberdade aos professores, mas a gente também fica nessa mentoria e nesse suporte para que os projetos possam contemplar todas as características que existem no projeto COIL, como a colaboração, as questões que tocam questões interculturais, né? Então, por meio desse plano, a gente faz a união desses professores. Consequentemente, pensamos na união dos alunos da instituição estrangeira e da nossa instituição e chegamos a um projeto final. Então, esses alunos, via plano do PCI, são orientados para que, ao final da experiência, nós tenhamos um projeto que culmine que mostre a colaboração que houve durante todo o processo entre as equipes, inclusive a nossa equipe que trabalha com o suporte. Próximo, Patrícia, por favor. Né? Então, os COILs, os PCIs, né, como eu disse, eles são baseados no COIL, que é um tipo de metodologia de Virtual Exchange. Essa metodologia COIL, ela foi inicialmente desenvolvida pela Sony University, pelo professor John Rubin, e ela tem, essencialmente, algumas fases. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a fase de icebreaker, na qual a gente costuma trabalhar questões culturais, uma fase mais de conhecimento, os alunos se conhecem, as turmas, né, se identificam, onde tem uma troca de cultura. Depois nós temos uma parte dedicada a todo a tarefa principal, né, que é justamente quando os alunos vão interagir, os diferentes grupos vão trabalhar para poderem apresentar, ao final, os deliverables, né, os entregáveis, que podem ser apresentações, podem ser vídeos, podem ser análises. Esses entregáveis vão depender de quais são as disciplinas que estão envolvidas no projeto, quais os objetivos dos professores, e ao final a gente tem uma última etapa, mas não menos importante, que é a reflexão sobre todo o processo e um processo também, um projeto de avaliação desse processo. Né? Porque uma das características do COIL é a autonomia, tanto dos professores quanto dos alunos, e essa autonomia vem dessa reflexão que depois a gente faz e o aluno mesmo reflete sobre todo o processo do qual ele participou. Né? Para nós, aqui nas FATECs, especialmente, dos critérios que nós colocamos nas tarefas é o critério que nós temos do ensino tecnológico. Então, as nossas disciplinas são voltadas mais para a tecnologia, o nosso superior é uma graduação tecnológica, então, essa característica permeia todos os nossos processos, que é o nosso contexto. Né? Então, a gente percebe com essa execução toda, né, que a gente consegue aí um engajamento das comunidades que participam, né, dos nossos alunos, dos professores, e também
uma conexão cultural entre essas pessoas que fazem parte de cada um desses projetos. Então, vou passar a palavra para o colega. Alguém está com o áudio aberto, né? Será? Sou Priscila, eu acho que é Priscila. Isso. Ah, tá, ok. Pronto. Neuza, agora é você que fala, né, Neuza? Não, o meu é 12, 11 e Ah, 12. perdão. Então vou continuar aqui. Tá, Ok. tá bom, tá bom. Estão vendo a minha tela, né? Sim? Pronto. Boa tarde para todas e todos. Mais uma vez agradecemos o convite. Então, retomando aí de onde a Priscila estava falando um pouquinho sobre as etapas, né? Da abordagem COIL, né, que é um acrônimo, né, para Collaborative Online International Learning, até deixei aí escrito no chat. Então, existem algumas possibilidades para a gente fazer aquele design de projeto. Vou retomar um pouquinho o slide que mostra, né? Você tem um professor brasileiro, professor internacional, que juntos vão desenvolver esse plano de projeto, né? E esse plano ele vai atender os objetivos de aprendizagem das duas disciplinas. De que forma? Eles podem ser feitos intradisciplinarmente, ou seja, vai ter um professor de cálculo e uma professora de cálculo que vão fazer, né, o projeto dentro da mesma disciplina, buscando aí a colaboração internacional, os aspectos interculturais, etc. Pode ter uma configuração interdisciplinar, então você vai ter, por exemplo, Big Data e Marketing, né, trazendo as suas contribuições de cada disciplina para um projeto conjunto sobre o uso de dados na decisão de públicos-alvo em projetos de marketing, projeto fictício aqui que eu estou imaginando, ou então abordagens transdisciplinares, né, que aí costumam trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, envolver comunidades, prefeituras, etc. Ou seja, agentes não acadêmicos, né? Esses projetos transdisciplinares, eles trazem desafios globais, questões ambientais, questões sociais, questões relativas à equidade de gênero, etc., que estão ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Um outro aspecto importante é a conexão entre ensino, pesquisa e extensão, trazendo soluções práticas com impacto social. Então, para trazer exemplos concretos, exemplos reais, né, de projetos colaborativos internacionais que já foram realizados em FATEC. Então, tem esse caso, foi desenvolvido no primeiro semestre de 2025, entre a FATEC Ipiranga e a Universidade de Aveiro, em Portugal, né, que desenvolveu, as duas instituições em conjunto, desenvolveram um estudo, né, os alunos da disciplina Comportamento do Consumidor do curso de Gestão Comercial da FATEC Piranga e a disciplina Comportamento de Consumo do curso de Tecnologia em Marketing da Universidade de Aveiro, perdão, lá eles chamam licenciatura em marketing, é o nosso bacharelado, né? Na Universidade de Aveiro, eles fizeram um estudo comparativo de práticas de consumo sustentável no Brasil e em Portugal. Então, eles exploraram essa sub-área específica do marketing, comportamento do consumidor, em contextos culturais distintos. Isso é interdisciplinar, é a mesma disciplina, no caso, o comportamento do consumidor. Aí, na perspectiva interdisciplinar, então, vão juntar duas ou mais áreas do conhecimento, unindo diferentes saberes para solucionar os desafios complexos, sem eliminar as suas fronteiras. Então, esse é um outro exemplo que foi feito entre a FATEC Tatuí, que tem lá um curso, que é um curso pioneiro em termos de instituições públicas, é a produção fonográfica, né? Ele tem instituições privadas, mas no estado de São Paulo, o primeiro curso público foi na FATEC Tatuí.
né? Curso de produção fonográfica. E o curso de sonografia para enfermagem do Bridge Valley Community College, nos Estados Unidos. Eles juntos fizeram um projeto colaborativo internacional, um PCI, focado em física das ondas, para o curso de produção fonográfica. Então, exemplificando a integração dos conhecimentos da física e da saúde e engenharia sonora. Na perspectiva transdisciplinar, né, que ultrapassa aí os limites das disciplinas acadêmicas, dos agentes não acadêmicos, como comunidades, empresas ou órgãos governamentais, a gente tem um exemplo, um caso, que foi feito entre a FATEC, Indaiatuba e a DePaul University dos Estados Unidos, né? As duas instituições, os grupos. É importante ressaltar uma coisa, pessoal: os grupos são sempre grupos mistos, tá? Então vamos ter 3 brasileiros, 2 norte-americanos, 4 brasileiros e 4 portugueses, tá? Sempre grupos mistos trabalhando junto colaborativamente. E aí, então, esses grupos, né, entre alunos da FATEC Indaiatuba e DePaul University, auxiliaram 7 empresas indicadas, né, e convocadas pela Prefeitura de Indaiatuba, para verificar possibilidades de exportação dessas empresas que a Prefeitura de Indaiatuba selecionou para o mercado americano. Ao final do projeto, 2 empresas estavam prontas para iniciar sua entrada no mercado norte-americano, o que evidenciou um impacto direto na economia local e na internacionalização de negócios. Muito bem. Então, agora sim, a professora Ok. Neuza vai falar um pouquinho sobre as habilidades socioemocionais, as chamadas soft skills. Ok. Boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Neuza Haruka, tá? Eu já trabalho, quer dizer, hoje eu sou coordenadora e também trabalho com os projetos com a China, com Filipinas, e daqui a pouco eu vou trabalhar com o Japão, então, né? E vamos aqui agora focar sobre as habilidades socioemocionais, soft skills. Então, até agora, foram passadas as técnicas de um PCI dos projetos colaborativos internacionais muito importantes, mas o que é que há por trás disso? O que é que se trabalha, ou o que é que a parte emocional, a parte de soft skills que a gente consegue desenvolver dos alunos, e aí a gente coloca o seguinte: é muita responsabilidade, compromisso de cada aluno individual e esse aluno individual dentro de uma equipe, tá? Então, podemos dizer o seguinte, que as soft skills não se ensinam, se vivem. É quando joga alguém num cenário real, complexo, desconfortável. Por quê? Porque são alunos de culturas diferentes, tá? Por exemplo, alunos brasileiros numa cultura e alunos da China são de outra cultura completamente diferentes. E que essas habilidades começam a aparecer de verdade. E o ponto central é o equilíbrio. Não adianta ser tecnicamente brilhante se você não consegue comunicar uma ideia, trabalhar sob pressão ou se adaptar ao imprevisto. E o mercado quer os dois, e nós também. Agora, imagina isso no contexto global. Equipes em fusos diferentes, por exemplo, China, são 11 horas de diferença. Culturas diferentes, expectativas diferentes. Quem consegue navegar nesse ambiente com eficiência? Quem desenvolveu sinergia multicultural. É exatamente isso que estamos formando. Próximo, Patrícia. Tudo bem? Tá, ok. Então, nós temos aqui algumas habilidades que eles conseguem se formar durante o processo, tá? A primeira seria a inteligência intrapessoal. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas nunca parou para se perguntar. Aqui eu vou colocar alguns questionamentos. Eu me conheço de verdade? Sei gerenciar meu tempo sem precisar de alguém me cobrando? Tá? Essa questão de tempo também é muito importante. O nosso aluno não está acostumado a gerenciar o tempo. Consigo regular minhas emoções quando estou sob pressão?
É uma outra habilidade muito difícil para os nossos alunos. Tenho clareza sobre quem sou, inclusive dentro de contextos culturais diferentes dos meus. Essa é a base. Sem ela, todo o resto é frágil. A segunda é a competência intercultural. Então, comunicar-se com quem pensa igual a você é fácil. Mesmo assim, eu vou dizer, é um tanto complexo. O desafio real é se conectar com quem tem valores, referências e expectativas completamente diferentes. Isso exige empatia genuína, flexibilidade e uma tolerância à incerteza que não se aprende lendo sobre isso, se aprende vivendo. A outra é a colaboração e cocriação. Trabalho em equipe não é simplesmente tarefas. Eu que já trabalho há 8 anos com a Universidade da China, eu vejo o quanto é difícil o trabalho em equipe. Por quê? Porque existe o compromisso e a responsabilidade individual e ele perante a equipe. Tá? Então, isso seria o quê? É construir junto, é aceitar que a ideia do outro pode ser melhor que a sua, é criar algo que nenhum de vocês criaria sozinho. Isso é raro e é poderoso. E a outra seria liderança e mediação de conflitos. Conflito vai existir sempre, conflito positivo, lógico, né? A questão não é evitá-lo, é saber o que se fazer com ele. Liderança compartilhada, capacidade de mediar tensões, transformar divergência em inovação. Esse é o perfil que o mundo precisa agora. Então, resumindo, são habilidades que transcendem fronteiras e transformam equipes. E são projetos que marcam vidas. Muito obrigada. Obrigado, Neuza. Boa tarde a todos. Eu sou Oswaldo. Eu sinto um prazer imenso de estar com vocês e, ao mesmo tempo, um orgulho enorme dessa equipe que nós trabalhamos conjuntamente. Eu noto cada vez mais que todas têm um conhecimento profundo dos projetos, tanto prática como teoricamente. Eu gostaria de trazer uma questão que eu acho que é muito importante. A gente fala muito no tripé de ensino, extensão e pesquisa, mas hoje eu acredito que a internacionalização, se ela não for o quarto tripé, ou do quadripé, o nosso quarto ponto de apoio, ela pode ser pensada como um eixo transversal. Esse eixo transversal, ele vai unir essas três bases, né, de ensino, pesquisa e extensão, como foi dito, quebrando essas barreiras geográficas, culturais, linguísticas, com uma série de atividades muito detalhadas e muito co-desenhadas entre os professores, para que os alunos entendam e consigam realizar as tarefas. Próximo, por favor, Patrícia. É, no ensino, o que a internacionalização nos traz? Ela, dentre várias coisas, eu selecionei somente algumas aqui, né? Claro, né? Ela enriquece o currículo, expõe a diversidade cultural e metodológica. Como a professora Neuza estava falando, nós trabalhamos com Tianjin Normal University da China, ou trabalharmos com Symbiosis Center of Management da Índia demandam que o professor verifique, olhe e pense nesse currículo e nos pontos que são conjuntos, os pontos que são diversos e revise, às vezes, a sua maneira de trabalhar também. Em termos de extensão, como a professora Patrícia falou, nós estamos sempre buscando conectar os projetos à realidade local das FATECs.
parece um número à toa, né? Mas nós temos 86 unidades. Nós cobrimos o estado de São Paulo de diversas formas, em diversas áreas. Eu, por exemplo, eu estou agora na FATEC Americana. A minha unidade é especializada na questão têxtil e design de moda. É, a unidade da professora Neuza é especializada no agronegócio e assim por diante. Então, nós temos realidades muito diferentes e nós estamos sempre buscando buscar essa interação com a comunidade externa, seja por meio de empresas, seja por meio de prefeituras, órgãos públicos, para que os nossos projetos tenham o máximo de semelhança à realidade que os alunos vão encontrar quando saírem da nossa instituição. E aqui, na realidade, eu acho que a internacionalização cruza com a questão da pesquisa no aspecto em que nós temos hoje um mercado extremamente competitivo para quem quer, quem quer produzir artigos ou participar de convenções, conferências internacionais. E sem o auxílio de colegas internacionais, isso se torna quase impossível. Ou seja, com a participação com a nossa participação junto com os nossos colegas internacionais, nós aumentamos as possibilidades de escrita de artigos, de participação em conferências, e eu vou adicionar mais uma questão também que eu acho importantíssimo. O nosso grupo aqui, quase todos nós somos oriundos da área de linguística aplicada, com exceção da professora Patrícia, que é oriunda da área de comunicação. Mas hoje nós não publicamos mais em linguística aplicada. Nós estamos focados no COIL, então nós criamos uma segunda área de produção. Então, isso é um convite para os professores pensarem que não só dentro das suas áreas, mas também é possível produzir artigos ou material científico com as experiências dos projetos COIL. Próximo, por favor, Patrícia. Nós começamos, como também foi dito, em 2013, e de uma forma tentativa, e nós gradualmente, devido ao tamanho e extensão da nossa instituição, eu falei do ensino superior, mas nós também temos 243 unidades de ensino técnico, temos pós-graduação, doutorado, então é uma instituição bastante extensa e requer o quê? Requer uma institucionalização dos PCIs. Então, esse é um processo gradual que nós temos implementado, de forma que a gente consiga coletar dados gerenciais que possam ser distribuídos e apresentados aos nossos administradores, aos administradores do Centro Paula Souza, para que eles entendam o que nós estamos fazendo também. Outra função importante de a gente institucionalizar é nós demonstrarmos ao mercado, demonstrarmos a quem participa dos PCIs a possibilidade de mostrar esse selo, esse badge, no seu histórico escolar. Então, os projetos são registrados no histórico escolar dos alunos. É claro que a gente não, quem trabalha com o PCI não necessariamente precisa fazer um acordo ou uma de cooperação internacional com a instituição, mas nós recomendamos. O que acontece? Como é uma atividade pedagógica entre professores, um estágio inicial, nós não achamos que é necessário, inclusive se torna impeditivo, porque um acordo entre duas instituições pode demorar
facilmente um ano e meio, que impediria os projetos de acontecerem. Então, a gente recomenda que se estreitem os relacionamentos com os colegas e após esse estreitamento, a gente passe para uma formalização dos acordos. E, conjuntamente a isso, nós temos também, com a institucionalização, uma memória aditiva de conquistas, né? A gente tem dias muito corridos, eu acredito que a vida dos professores na Federal do Pará seja tão corrido quanto o nosso. Então, nós temos várias realizações, várias questões que são é, é, colocadas e, às vezes, elas são esquecidas. Por sorte, nós temos a professora Patrícia, que é dona de uma memória fantástica e escreve o nosso informativo, que vai nos lembrando do que nos acontece e reporta toda essa nossa trajetória. É, Próximo, por favor, Patrícia. O último ponto aí que eu gostaria de destacar, né, é, que é o de mais, talvez, impacto no momento, né, é a questão da utilização da inteligência artificial generativa. Um, nós, tanto o Centro Paula Souza como todas as instituições ao redor do mundo estão pensando no como utilizar, o que utilizar. Eu não vou dar palestra sobre isso aqui, mas um ponto fundamental para a gente tem sido a otimização do planejamento e administração dos PCIs. O planejamento, como vocês viram no, no infográfico anterior, nós temos um plano que o professor deve seguir. A escrita desse plano, ela pode ser facilmente otimizada com a inteligência artificial, e facilitando o trabalho de professores, coordenadores, etc. E da mesma forma, ela nos ajuda a coletar dados. A professora Priscila tem feito um trabalho fantástico de coletar dados e analisar com essas ferramentas de inteligência artificial para que a gente consiga extrair até dados administrativos e pensarmos como podemos utilizar isso em pesquisa. Quais são os benefícios, né? O primeiro é bastante claro, né? Nós queremos reduzir a tarefa operacional, não só nossa, mas principalmente dos professores. Por quê? Essa questão da redução da tarefa permite que nas reuniões, como nós estamos fazendo aqui agora, nós foquemos no relacionamento. Então, nós queremos, como a professora Neuza bem falou, nós queremos utilizar as nossas soft skills, as nossas habilidades socioemocionais para conversar com nossos colegas. Nós temos amigos ao redor do mundo aí, um mais legal do que o outro. Se eu não estou enganado, o professor Bruno vai receber a visita da professora Amélia, né, professor? Eu ouvi já um passarinho me contou e eu já vou tentar fazer ela parar aqui em São Paulo para nos fazer uma visita também. Então, é essa movimentação que a gente gosta, que a gente quer, mas isso só é possível a gente reduzir algumas das tarefas que acontecem. Aqui nós temos um projeto que nós temos trabalhado que se chama What's PCI, ou What's PCI, vamos ser chique aqui, né? Que é a criação de um chatbox, que nem vocês interagem com empresas, né? Só que ele tem uma inteligência artificial por trás dele, né? Nesse caso aqui, o What's PCI, ele está utilizando o Perplexity para que o professor possa solucionar algumas dúvidas sobre como fazer um PCI, quais são as fases, ideias sobre projetos. ah, Agora mesmo nós estávamos discutindo, nós temos um professor que trabalha com inteligência artificial na agronomia e nós temos uma colega nos Estados Unidos que tem um professor que trabalha com escrita e inteligência artificial. Nós estávamos quebrando a cabeça aqui, vendo se é possível eles trabalharem juntos. Nós vamos
perguntar para o Whats PCI, vamos debater. É claro que sempre temos a palavra final, mas serve como um estimulador de ideias, um colega para nós conversarmos também. Daqui a pouco a professora Patrícia vai colocar os links aí. Eu não vou, eu segurei os links aqui, porque senão eu sei que vocês vão querer brincar com o robozinho e ver os nossos newsletters, então eu vou te segurar até o finalzinho aqui. O próximo slide, por favor. É, então, aí, como eu também falei já anteriormente, nós temos ah, um prazer enorme de falar sobre o nosso informativo VEM, Virtual Exchange Medium. Está na 33ª edição e tem sido uma memória contínua e uma memória eu diria que até palpável, de todos os feitos que nós realizamos ao longo de todos esses anos. Eu não conheço nenhuma outra instituição no mundo que tenha uma publicação é, que não seja acadêmica, lógico, né, que é um informativo, né, que esteja no ar aí há tanto tempo como nós estamos, com publicação ah, bimestral, não, bimensal e ISSN, tudo mais, né? Então, eu recomendo depois que os colegas visitem, né? E também visitem a nossa página da CEGESG, né? Coordenadoria Geral de Ensino Superior de Graduação, vocês vão ver algumas outras informações. É, e aí, para encerrar, nós temos algumas referências. Depois eu vou compartilhar esses slides com o professor Bruno, para que ele possa socializar aí com os colegas. E o nosso final aqui é sempre uma ressalva, né? Que nós utilizamos a inteligência artificial generativa para criar partes dessa apresentação, né? Mas ela foi cuidadosamente olhada, passou por uma curadoria, passa por um olhar crítico, aliás, muito crítico, porque somos todos de linguagem aqui, então é difícil escapar alguma coisa. Por exemplo, a generativa já deu briga aqui dentro, porque tem gente que acha que é gerativa, né? E eu concordo, mas a palavra que está sendo usada é inteligência artificial generativa, né? Então qualquer erro aqui é responsabilidade nossa, né? Daqui a pouco a professora Patrícia vai colocar os links no nosso chat. E nós estamos abertos aí, professor, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu já vou compartilhar os links no chat, tá? Só um Tá bom. momento. Tanto do chatbot, o WhatsApp, quanto do newsletter Vem e da nossa página no site da CEGESG, que é a Coordenadoria Geral de Ensino Superior de Graduação. Vocês podem acompanhar as notícias aí. Tá? Bem, eu só posso dizer palavras de agradecimento, seja em mandarim, professora Neuza, seja em inglês, seja em espanhol, né? Em nome da UFPA, eu só posso agradecer mesmo essa troca de conhecimento, mas, sobretudo, essa solidariedade, né? Nesse momento em que nós vivemos aqui, né? De aprendizado. Observei aqui durante a exposição dos senhores e das senhoras que muitos colegas perguntaram, a professora Tinara, a professora Francilene, né, sobre questões atinentes à implementação, né, à execução de um projeto COIO. Então, agradeço. Mas eu também tenho as minhas questões, né? Aqui eu gostaria de iniciar essa rodada, se os senhores me permitem, de fazer algumas questões, né? Eu observei que vocês têm, claro, evidentemente, vocês iniciaram em 2013, ou seja, 13 anos atrás, têm uma longa experiência, então vocês têm, diferentemente de nós, uma estrutura, né, formada, uma institucionalização formada, e eu até conversei com a professora Alice, semana passada, ela estava lá na FAUBAI, e ela disse
que a ideia é essa, né? Com o caminhar, nós venhamos a ter também uma estrutura parecida com a de vocês. Mas a primeira pergunta, a professora Tinara, ela perguntou se são três fases, né? O professor Oswaldo Sutti até respondeu para ela no chat, então eu gostaria até de pular essa questão aqui. Mas é uma pergunta em relação à interação, à conexão entre ensino, pesquisa e extensão. Nos PCIs do Centro Paula Souza, isso é obrigatório ou é um ideal a ser buscado? Quando não houver possibilidade, por exemplo, de integrar naquele PCI uma extensão, mesmo assim, a parceria COIL é implementada? Essa seria a primeira pergunta. Eu não sei se eu faço várias perguntas ou a gente vai fazendo aos poucos. Eu acho que eu vou fazer Vamos aos poucos. aos poucos, porque aí Vamos. oportuniza outros colegas também de fazerem pergunta, né, professor? Eu tenho uma memória muito curta aqui, então eu vou me perder aqui. Eu vou responder somente essa primeira, depois eu vou deixar com os colegas aqui também. Uma questão importante nós estabelecemos os PCIs como uma atividade extensionista institucional. Ou seja, nós, os nossos diretores, os nossos coordenadores registram essa atividade, elas são consideradas como extensão, mas não extensão curricularizada. A extensão curricularizada ocorre de outras formas, e como eu conversei com o professor Bruno anteriormente, eu vejo um problema na curricularização por questão dos parceiros. Nós temos vocês viram lá a quantidade de países e parceiros. Eu não sei dizer de cabeça quantos parceiros nós tivemos, mas se nós trabalhamos com 25 países, e nós temos pelo menos aí uns 50 a 100 parceiros, facinho, né? Hum. É muito difícil gerenciar isso dentro da, da, da grade curricular de um curso, né? Então, eu pessoalmente, eu acho que esse não é uma boa alternativa. Mas os professores recebem declarações que são contabilizadas na nossa pontuação. Os alunos recebem o certificado e o registro no histórico escolar, e nós temos um número bastante grande de alunos que ou receberam propostas de emprego ou receberam promoções por conta de anúncio em LinkedIn, em Facebook, e ou alguém visualizar e falar, chamar esse aluno, vir conversar com ele, né? Então, essa eu acho que é a grande vantagem. Obrigado, professor Oswaldo. Alguém tem mais alguma questão, gente? Eu vi no chat que teve algumas perguntas sobre formação dos grupos, né? Mas as colegas já deram uma resposta aqui, né? Alguém Patrícia, queria falar? faz uma geral para a gente aí Tá. da resposta. Então, a questão de como é que se formam esses grupos mistos, né? Aí a professora Tinara perguntou: é sorteio? Eles escolhem? Não, geralmente são os professores que conduzem essa formação, né? Como a professora Regiane comentou, a gente costuma trabalhar com uma turma completa, né? Apesar de ser considerada uma atividade de extensão institucional não curricularizada, a gente recomenda que envolva todos os matriculados naquela disciplina e que o projeto colaborativo tenha um peso importante na nota, 30 a 40%. No semestre passado, eu orientei um projeto que foi feito entre a FATEC Piranga e o ISP Gaia de Portugal. Ambos os professores, tanto o brasileiro quanto o português, combinaram no design do projeto que as atividades iam valer 50% da nota e bancaram isso. E o projeto foi um sucesso. E como é que se formam essas equipes, né?
Depende muito. Então, um projeto que envolve muito a questão intensivamente o uso de língua, os professores geralmente distribuem, né? Colocam um bem fluente em inglês em cada uma das equipes para ajudar os outros que não se desenrolam tão bem, né? Projetos mais técnicos como esse que eu mencionei, que foi desenvolvido com Portugal, era a criação de modelos preditivos para intrusão de redes de computadores. Então, projeto bem técnico e interdisciplinar, porque envolveu disciplina de é, aprendizado de máquina na FATEC Piranga e a disciplina de redes de computadores em Portugal, né? Então, os professores daqui e de lá montaram as turmas de acordo com as competências, de forma que eles se complementassem. Sempre tem um que é mais forte tecnicamente, o outro que tem as competências socioemocionais mais bem desenvolvidas, outro que, né, é bom de gestão de projetos. Então, vai fazendo essa composição. Então, geralmente, são os professores responsáveis pelas disciplinas que montam os grupos para fazer esse balanço, né? Em relação a isso, É, professora Patrícia, é, as nossas turmas, elas costumam ser turmas com um número grande de alunos. Só para dar um exemplo, hoje nós tivemos uhum, uma reunião virtual com uma universidade do Equador, uma professora de Direito Administrativo, a professora Natália, eu acho até que está por aqui, e a turma aqui da UFPA tem 35 alunos, e a turma lá da Pontifícia Universidade do Equador tem 24 alunos, a uma distância de 11 uhum. alunos, né? E eu A queria. gente passa por isso também, viu, professor Bruno? Mas Passamos o o número mesmo. não tá difícil, professor Bruno. Eu acho assim, geralmente, pela questão linguística, foi até que eu estava conversando com a professora Tinara aqui. Hum, A questão linguística, né, que nós temos no Brasil, nós sugerimos assim que não ultrapasse o número de 2 por um. Então, por hum, exemplo, né, se tivesse aí um número de 30 e tantos alunos da UFPA com 10 da PUC Equador, aí era um seria um problema. problema. Porque aí Uhum, a diferença é muito grande. Aí o que sugerimos também, professor Bruno, nunca deixar esse aluno sozinho, né? Então, geralmente, entre os pares, eu, como professora, COIO e como uhum, coordenadora, eu faço dessa maneira. Eu evito, problemas com grupos. Então, assim, com quem vocês já estão acostumados a trabalhar? Ou muitas vezes eu faço uso dos grupos já estabelecidos em outras disciplinas. Então, muitos deles já desenvolvem projetos com outros professores. Então, eles, professora, a gente já tem um grupo formado. Ótimo, então vai ser esse grupo. Porque aí é um trabalho a menos. Porque, como bem disse a Patrícia, como é um projeto é, extracurricular, né? Ele vai envolver uhum. tarefas extra e o nosso aluno é adulto, né? Então a gente trabalha com andragogia. E a gente sabe que qual é a principal questão da andragogia são atividades pertinentes àquele contexto de aluno. E tarefa para o nosso aluno é algo muito complicado porque muitos dos nossos alunos já são chefes de família, trabalham, então a gente onerar ainda mais esse aluno, né, durante esses horários de lazer é um problema. Então a gente muitas vezes otimiza algumas atividades dentro do tempo de aula para facilitar também parte desse processo. A senhora acabou respondendo uma outra pergunta que eu tinha aqui, professora Eugênia, que seria: existe um número ideal de alunos? Mas a senhora já me respondeu, É, tá? Muito obrigado. é, de Algum nada. colega tem Professora questões? Tinara está com a mão levantada, professor Bruno. Ah, professora Tinara, a palavra é sua. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Boa professora. tarde. Boa tarde, professores. Obrigada pelas orientações, né? Eu sou professora do curso de medicina aqui do Sudeste do Pará, né? Estou em Altamira e me esclareceu muitas coisas, mas eu tenho algumas perguntas. No caso, vocês aí. Eu não sei se eu entendi direito, mas é uma atividade extra, né, que vocês fazem dentro da disciplina, seria isso? Isso, uma atividade Sim, professor. pedagógica. Isso. Extra, né? Porque assim, professora, acho que o Oswaldo ele introduziu, né, quando a gente estava começando essa sessão, para explicar o seguinte: nós consideramos uma atividade extra porque muitas vezes, por parte da instituição internacional, nós não podemos dar a garantia
que essa atividade vai ocorrer todo semestre na nossa disciplina. Por quê, professora Tinara? Tem a questão do tempo da disciplina para cada contexto, né? Então, por exemplo, PUC Equador, lá eles funcionam a cada quadrimestre. E o nosso curso muitas vezes é semestral ou anual. Outra questão, professora Tinara, nós trabalhamos em curso da rede pública do ensino. Eles muitas vezes são instituições privadas. Então, o que ocorre? Muitas vezes a disciplina é ofertada num semestre, no outro não. Então, professora Tinara, o que sugerimos aos nossos professores é que eles tenham, já que eles têm essa intenção de realizar o projeto, que eles deixem isso pré-estabelecido no plano curricular da disciplina e que, se ocorrer, ótimo. Se não ocorrer, ele tenha um plano alternativo para seguir normalmente com todo o conteúdo programático. O que ocorre muitas vezes, e até sugerimos, professora, quando você encontrar um parceiro, seja fiel a ele. Sabe? É uma relação assim, porque você cultiva um relacionamento, né? Duradouro, um relacionamento muitas vezes de interesse para a sua área de pesquisa, para a formação do seu aluno, para gerar questões de produções acadêmicas. Então, muitas vezes, quando acontece, né, a gente tem um termo engraçado, né, que é de aplicativo de relacionamento, que quando dá um match, né, entre os professores, é bom que isso continue, porque aí a gente garante outras versões do projeto, né? Porque podemos trabalhar com o mesmo projeto em diferentes versões, porque os nossos alunos não serão os mesmos. Então, o projeto nunca vai ser o mesmo. Então, a gente pode ir fazendo, né, alguns ajustes e isso ser Uhum. solidificado versão a versão. Só complementando a fala da professora Regiane, né? Algumas instituições internacionais elas têm uma rotatividade muito alta de disciplinas. O professor não ministra sempre a mesma disciplina, ele ministra várias disciplinas na área de gestão, na área de biomédicas. Então, isso faz com que essa fidelização ao professor seja muito importante. E, consequentemente a isso, também a gente sempre pede ao professor que ele não se esqueça que ele é um representante da instituição, né? Então, para nós coordenadores, é terrível quando um dos nossos professores, vou usar uma palavra aqui, um termo até popular, né, pisa na bola, porque o que acontece não é a Regiane, não a equipe de espanhol, é a FATEC Guaratinguetá, é o Centro Paula Souza, que vai tendo uma pecha de não confiável, de não sustentável, de pessoas descompromissadas. Então, isso é um fator muito importante para a gente. E nós cobramos muito dos nossos professores isso. E sempre que possível, claro, às vezes nós temos casos de doença, o professor não pôde dar continuidade, nós buscamos tentar imediatamente repor esse professor para que o nosso parceiro não fique ao relento aí, né? Professora Isa? Sim. Doutora Isa, a palavra é sua. Boa noite. Desculpa o meu atraso, tive um problema, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Eu estou em Portugal fazendo o pós-doutoramento e estou com a parceria com a Universidade do Minho e consegui uma parceria, né, por meio da supervisora com a Universidade da Corunha, que inclusive a outra professora está aqui, nós estamos num projeto. E aí eu pergunto, é possível fazer o COIO com três instituições ou só tem que ser duas? Porque hoje nós reunimos, já temos conversado sobre implementar essa metodologia a partir de setembro, e aí eu pergunto se tem como ser as três universidades. Posso responder, Oswaldo? Sim. Quem sou eu no Professora, meio desse pessoal, dessa...
desse grupo fantástico. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né? Não, elas têm muita prática. Desculpa, Regiane. Professora Isa, ocorreu uma vez, nós fizemos um projeto não só em três instituições, mas trilingue. Então foi Brasil, foi México e foi Estados Unidos, né? Então, no total, nós tínhamos quatro instituições, mas estava em três idiomas. O que que houve nesse sentido, professora? Nós estabelecemos uma língua comum para o desenvolvimento do projeto, tá? E como assim, nesse caso, né, tinha um número muito grande de alunos, aí foi um caso específico que até eu citei para a professora Tinara, que nós escolhemos os alunos, daí nós selecionamos os alunos. Nesse caso, não foram alunos iniciantes, todos já tinham, né, experienciado a abordagem COIL. E olha, professora, foi algo bem significativo, mas assim, o projeto ele foi muito bem estruturado, desenhado. Uma coisa que a gente não falou muito, mas acho que é importante falar, é a ferramenta tecnológica que vocês vão usar para desenvolver o projeto, tá? Isso varia muito de perfil de aluno para aluno, instituição para instituição. Nesse caso, professora, nós estávamos com uma instituição altamente tecnológica e bem servida, e nós tivemos que, inclusive, segurar um pouco essa avalanche de recurso tecnológico que às vezes assusta o nosso aluno. Então, assim, isso é muito importante, meus queridos, que a gente conheça a ferramenta que a gente vai trabalhar, que essa ferramenta seja amigável, seja de fácil acesso, seja gratuita, tá? E que o aluno também possa acessar, olha, do celular. Isso é muito importante, porque nós, professores, nós fazemos uso muitas vezes do notebook, nós temos mais acesso, mas nossos alunos muitas vezes não. Então, é importante ter isso em consideração, tá? Escolher bem a ferramenta tecnológica, traçar bem, professora Isa, qual o objetivo do projeto, tá? Como vai ser o entregável, quais são as etapas para esse entregável, para que isso seja principalmente significativo para os alunos e para a formação deles. Professora Eu Isa? coloquei aqui no chat, pessoal, um outro exemplo de um outro PCI que Uhum. envolveu quatro países, né? Uma FATEC, então Brasil, Itália, Polônia e Israel. E esse foi, a língua franca foi o inglês, no caso. Professora Isa, depois nós podemos falar melhor sobre essa possível parceria entre três instituições, tá, professora? Me procure, por favor. Em relação à questão tecnológica das ferramentas, eu tenho uma pergunta aqui, aproveitar aqui o ensejo. Três características que a professora Regiane colocou: fácil, né? Gratuita e acessível, levando em consideração o perfil dos alunos. Mas existiria sugestões de ferramentas de tecnologia da informação que vocês poderiam dizer, bem, tem dado certo utilizando a ferramenta A, B e C, só para que a gente pudesse também ter uma aproximação com algo mais concreto? Professor, às vezes há ferramentas que elas têm versões gratuitas. Elas Hum. não funcionam, né, na sua totalidade, né? A gente não pode fazer uso assim de toda a sua totalidade de maneira gratuita, mas o que ela oferece de maneira gratuita já nos serve, né? No caso, as ferramentas Google, elas são muito acessíveis. Então, por exemplo, fazer uso de um repositório no Google Drive ajuda bastante. Fazer as reuniões pelo Google Meet ajuda bastante. Isso quando a nossa instituição não tem, né, um canal oficial, no caso Zoom, Teams, Meet, né? Uhum. Quando isso já é estabelecido, professor Bruno, facilita bastante. Por exemplo, nós estamos agora com um projeto com uma instituição mexicana. É um curso já virtual, então eles já têm toda uma plataforma que está sendo oferecida para o nosso aluno. Então está sendo Uhum. algo muito interessante. Outro recurso que a gente costuma usar, que é bem amigável, é o Padlet. O Padlet é um mural virtual onde a gente usa como um repositório, então
ele fica como um caderno, sabe, professor? Uhum. Ali nós solicitamos aos nossos professores, como mentores, que ele coloque desde o objetivo do projeto até a divisão dos grupos, o registro do quebra-gelo, do momento cultural e a divisão das tarefas. Muitas vezes nós organizamos esse mural por colunas para facilitar a visualização, tudo isso é importante. E essa ferramenta, Dr. Bruno, a gente pode usar depois de concluído o trabalho, você pode apagar e fazer outra versão, tá? Isso na parte gratuita. Uhum. Agora, mais uma vez, quando a instituição que a gente está trabalhando já oferece uma ferramenta, também é interessante conhecer, né? E descobrir outras. Nós já usamos várias, inclusive, por exemplo, a Neuza não está mais aqui, mas a China é um país que muitas vezes oferece limitação devido a questões de uso, né? Por exemplo, lá não se usa nada do Google, Uhum. eles não têm conta Google. Então, assim, nós conhecemos uma ferramenta, né, Patrícia, Oswaldo, que é o Lark, que é uma ferramenta que nós nem havíamos pensado em conhecer, e acabamos fazendo uso por causa da China, que não tinha aí essa limitação de acesso para eles. Vocês E isso também utilizam? varia de cultura para cultura. Perfeito. Vocês utilizam o Google Classroom? Usamos também, professor, e entre os alunos, o que que nós sugerimos? Durante o projeto, a gente sugere que eles também façam reuniões à medida que é necessário, né? Porque Uhum. uma das questões primordiais do PCI é desenvolver autonomia no aluno. E aí a gente muitas vezes sugere o WhatsApp. Então, Uhum. assim, os alunos podem criar grupos de WhatsApp, desde que a cultura do país também permita, né? Isso também é Uhum. interessante. Uhum. Vocês vão ver que na América Latina é super acessível. Agora, muitas vezes, na América do Norte já não tem esse costume. Os Estados Unidos quase não usa o Uhum. WhatsApp, né? Eles preferem outros recursos. Então, muitas vezes é legal também deixar por conta dos alunos para que eles conheçam novas ferramentas e possibilidades. Muito obrigado. Alguém mais com Eu a mão escrevi, levantada? pessoal, eu escrevi aqui no chat um resuminho de tudo que se falou em termos desse mix de ferramenta, né? Uhum. Então, assim, para compartilhar arquivos, Google Drive. Para as reuniões síncronas, o Google Meet, ou Zoom, ou Teams, dependendo aí do que tiver em cada instituição. Para repositório das atividades, o Padlet. Para interação dentro de cada grupo misto, o WhatsApp. Que aí não fica um grupo gigante, grupos que vão ser 8, 10 pessoas, só dos alunos, né, brasileiros e dos colegas de cada grupo. Eu também coloquei aqui no chat um exemplo, uma professora de espanhol, a Lilian de Souza, ela é muito experiente em PCIs e ela usa Google Sites para montar o projeto. Então, cada projeto dela é um site, aí você entrando lá tem as informações, né, do como é que é o rompe-hielo, como é que é a atividade principal. Então, um exemplo que eu coloquei a atividade principal era desenvolver um podcast, né? Então, aí tem Uhum. lá todas as informações, fica bem organizado e é uma ferramenta gratuita, né? Respondendo a uma pergunta aqui da professora Francilene, essa metodologia se aplica a qualquer área do conhecimento? Até o momento, nós não encontramos nenhuma área que nós não conseguíssemos fazer Padlet. Padlet, não fazer PCI, eu estou com Padlet na cabeça. O que Verdade. ocorre, às vezes, é numa áreas mais técnicas, você ter um pouquinho mais de tempo. Nós temos, por exemplo, um Uhum. projeto na área de soldagem demorou bastante tempo para encontrarmos um parceiro. Aqui na minha unidade, nós temos um professor que é especialista em tingimento de tecidos. Foi um pouquinho difícil de encontrar, mas conseguimos encontrar um parceiro no Peru. Então, às É. vezes, demora E um teve pouco também mais. automotiva, né, Oswaldo? Nossa, é verdade. Conta o Nesse caso. caso, professora Francilene, talvez sirva para vocês. O que aconteceu? No caso, nós temos uma faculdade aqui, que é de Santo André, então uma região onde a questão automobilística é muito importante, muito significativa. E aí, como o Oswaldo falou, às vezes a gente demora um pouco para conseguir desenhar o projeto junto com os professores, né? Então, o que que a gente partiu da premissa do que falta no seu curso, né? Que pode ser completada com o curso da instituição estrangeira. E aí, no caso, era Chile e Brasil.
o que faltava para o Chile? Faltava teste de motores a álcool, né? Ou motores que eles acham o máximo, flex, que não existe no Chile. Então, eles trabalharam com essas questões de emissão de gases, a questão de legislação em relação país a país. Então, a partir do momento que há um denominador comum, que há um interesse em comum, as coisas ficam mais claras e as possibilidades são inúmeras. Aquela pergunta que a professora Tinara fez de ser uma atividade extra, eu posso tentar complementar e, ao mesmo tempo, complementar, mas também fazer uma pergunta para vocês, colegas. O extra que vocês falam, na verdade, é, é uma parte de um determinado conteúdo que vocês pensam, vocês escolhem para ser alvo de uma parceria entre, sobretudo, entre os nossos discentes. Mas que, num determinado período acadêmico, quando não houver a parceria COIO, aquela parte que foi pensada no passado será ministrada por você dentro de sala de aula. Seria isso? Exatamente, professor. A Uhum, gente sempre trabalha em cima do plano da disciplina, uhum, tá? É claro, quando é possível, eu tive, por exemplo, um projeto que eu estava trabalhando com os alunos de gestão da produção industrial e alunos do curso de tecnólogo em línguas na Argentina. Então, o que era importante para os meus alunos? Trabalhar vocabulário técnico, né, na área de gestão da produção. E para os alunos da Argentina era muito importante eles conhecerem algumas nuances do português do Brasil, no caso, o estado de São Paulo. Então a gente fez uma troca. Os meus alunos fizeram apresentações específicas da área de gestão da produção para os alunos da Argentina e o mesmo ocorreu por parte deles. Esse conteúdo seria trabalhado por mim? Seria trabalhado por mim, de uma outra maneira. Eu ia fazer, por exemplo, um glossário virtual com eles. Mas no semestre passado isso foi possível porque eu estava em contato com essa instituição argentina. Esse semestre, infelizmente, eles estão sofrendo com greve. Então, não foi possível realizar o projeto. Mas, de qualquer forma, esse conteúdo vai ser trabalhado de uma outra maneira com eles. E deixa eu só dar um outro sentido também quando a utilização da palavra extra, extra no sentido da composição do seu, das atividades pedagógicas que vão ser utilizadas. Talvez extra não seja a palavra melhor para isso, mas é uma escolha do professor com relação a que atividade pedagógica ele ou ela acredita ser importante para os seus alunos. Então, às vezes, nós temos resistência dos alunos, às vezes tem algumas reclamações, porque esse curso vai ter alguma coisa em espanhol ou em inglês, ou eu não entendo o que o pessoal de Portugal fala, mas da mesma forma que eu posso optar por ter uma prova, da mesma forma que eu posso optar por ter uma apresentação, um infográfico, um debate, um relato, eu posso optar por ter um PCI como parte das minhas atividades pedagógicas. Então, eu acho que é uma forma do professor se preservar, às vezes, é, não é comum, mas tem alunos que são viscerais com relação a trabalhar com alunos internacionais que não por qualquer razão que seja, não se sentem confortáveis. Então, é importante que o professor mostre que essa atividade pedagógica tem uma relação clara com o curso, que tem um propósito, que tem um objetivo e que é uma oportunidade única num país vasto como o nosso e com poucos eu 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 estava no congresso da FAUBAI. Eu ouvi do professor Morinoni, que é um dos internacionalistas aí mais famosos. Diz que a média mundial de alunos em mobilidade física não passa de 5%. Então, a média na Europa,
raramente passa de 25, 30%. Eu fiquei pasmo com isso. É, e eu tenho certeza que se a gente fizer uma, ah, é, uma avaliação nas instituições brasileiras, nós vamos ter números aí de 1, 2%, quem sabe 3%. Eu sei de uma escola particular muito renomada aqui no estado de São Paulo, que consegue fazer 15% com alunos, mas com alunos de alto poder aquisitivo. Uhum. A professora Maria Brasil fez uma pergunta interessante que depois eu posso complementar, mas eu queria ouvir de vocês. Em relação à carga horária, quantos encontros são indicados para o desenvolvimento de uma parceria COIL? Qual é o mínimo, qual é o máximo? Por favor. Professor, varia bastante. Nós sugerimos, né, dois encontros síncronos com os alunos, né, no mínimo. Mas varia muito da idade de cada instituição. Isso engloba, né, laboratório, acesso à internet, disponibilidade, coincidir o dia e horário da aula com a instituição parceira, isso também é um entrave. Uhum. E quanto ao tempo, a gente preza, né, por um encontro no início, que é o quebra-gelo, e um encontro no final, que é o encerramento, né? Uhum. Mas às vezes há necessidade de um encontro presencial no meio, para realmente ajustar aí o plano, porque o percurso é, pode ser mudado. É, a gente muitas vezes nós temos um ideal de projeto, mas o projeto muitas vezes ele não acontece na maneira que a gente estava esperando, né? Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Então, muitas vezes há necessidade de mudança no desenho do projeto. E por isso que a gente, né, muitas vezes valoriza essa habilidade do professor ser um professor flexível e um professor proativo, porque isso independe, né, muitas vezes da experiência do professor, porque há muitas questões por trás, né? A questão social, cultural, tecnológica, política. Então, por exemplo, a Patrícia já ilustrou, né? A gente trabalha com Israel. Então, vocês imaginam a questão, né, que estão passando lá nesse momento. Então, já tivemos problemas, né, em outros projetos de não desfecho ou de minimizar ainda mais o projeto. Tivemos projetos também com outros países em relação ao acesso à tecnologia, sem internet. Então, assim, muitas vezes é necessário uma adaptação. Mas a gente não abre mão de 4 encontros síncronos para que gere engajamento nos alunos. Porque, Uhum. do contrário, eles se entendem como consultores, sabe? Eu Uhum. mostro o que eu tenho aqui, você mostra o que você tem aí e acabou, e não é isso, né? Para que o aluno experiencie de fato essa abordagem de ensino, é preciso que ele esteja integrado, né, com esses colegas. E aí a sugestão de no mínimo 4 semanas e no máximo 10, Uhum. porque diante disso, né, o mínimo não vai gerar engajamento. E ser superior a 10 semanas, aí o aluno também ele vai ficando cansado, né, esgotado desse ambiente, muitas vezes, que não é, né, o ideal para ele de relacionamento. E não encaixa os calendários também, né, Regiane? Ah, Não verdade, encaixa os claro, tem a questão calendários do com as calendário instituições. também. O É. calendário acadêmico das instituições internacionais varia muito, Uhum. a forma de divisão do semestre, como a Regiane falou, varia muito. E nós temos aí também um outro vilão, que é o fuso horário, né? Fuso horário. Fuso horário que eu estou convidado para uma palestra na Índia às 3 da manhã. Então, é um, é um desafio que eu vou ter que fazer os dois alarmes despertarem para conseguir trabalhar. Mas é uma área que as pessoas são muito dispostas e muito flexíveis. Inclusive vocês, eu vou fazer depois um convite mais formal ao professor Bruno para que ele compartilhe com vocês.
No dia 28 de maio, nós vamos ter o nosso webinar chamado IVES, International Virtual Exchange Symposium. E dentre as pessoas que vão estar presentes, né, Uhum. nós temos o professor Carlos Maza, que é da UNAM, do Do México, uma figura México. fantástica. É, Uhum. exatamente. Tenho, Nós temos tenho a interagido com professora. ele. Então, ele é um gentleman, é um conhecedor Uhum. profundo de sociologia, antropologia, fantástico. Nós vamos ter a presença da professora Sara Pittarello, que já foi presidente do Union Collaboration, que é uma das instituições fortes na Europa. Nós vamos ter a presença do professor Henry Shepard, já participou do Stevens Initiative e agora ele está conosco no COIL Connect. E nós vamos ter também a presença da professora Salomé, que é das Filipinas e vai acordar às 2 da manhã lá para poder participar do nosso evento. Em relação aos encontros, dando continuidade, a professora Maria Brasil perguntou novamente. Nós aqui no FPA, professores, estamos sugerindo, já que nós estamos iniciando, implementando a metodologia, estamos aprendendo ao longo do processo, nós estamos sugerindo 4 semanas. E como geralmente as nossas aulas têm um encontro semanal, geralmente, né, vai depender também do curso, da faculdade, mas geralmente tem um encontro semanal e seriam 4 encontros. O primeiro e o último seriam síncronos, e os dois intermediários, o segundo e o terceiro, seriam assíncronos, mas com no nosso acompanhamento dos docentes, né? Por isso que eu perguntei sobre as ferramentas de tecnologia da informação, de que maneira a gente pode acompanhar a interação deles, pelo menos minimamente. Professor, com relação às 4 semanas, às vezes a gente sempre coloca, como o pessoal fala, né, a gente coloca uma gordurinha a mais aí, Uhum, porque nós temos, às vezes, emenda de feriados. Esse ano aqui nós temos muitas emendas de feriados, e às vezes a sua aula é no sábado, então uhum, você está completamente perdido aí, né? E também nós temos que respeitar o calendário dos colegas internacionais. isso. Quando se trabalha com os Estados Unidos, tem o Spring Break e ninguém trabalha durante essa semana. Uhum, Feriados, festivos. Então, nós sempre pensamos um pouco nessa questão de 4 semanas mesmo, né? uhum. Não, não, não Considerando. necessariamente contínuas, né, professor? Não necessariamente Isso, contínuas, né? exatamente, 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 professor. Uhum. Muito obrigado. Gente, mais alguém quer fazer algum questionamento aos nossos ilustres convidados aqui que estão sendo super solidários conosco, transmitindo conhecimento? A Ninguém? Tinara pediu aí umas recomendações de literatura, né, para Uhum. começar as leituras. Eu acho que o Oswaldo vai compartilhar a apresentação e também você pode escrever, podem escrever para o nosso e-mail, né? Eu vou colocar aqui no chat, tá? Eu também tenho algumas coisas já sobre COIL, pesquisas, publicações, né, sobre a metodologia, o desenvolvimento da metodologia, salvo engano, na Universidade Estadual do Maringá, ou de Londrina. Acabei de receber essa semana passada, a professora Lise me repassou. Tenho que ler também sobre isso. A Luciana, ela é Hum, uma pesquisadora hum, bem renomada. A professora Luciana hum. tem trabalhado muito com a Unesp de São Paulo, com a professora Ana Isso. Salomão. Eles têm Hum, algumas publicações. Nós temos aí, acho que para nós, um livro de referência é o livro do professor John Rubin. É, Infelizmente não está disponível online, né? Então ele limita um pouco o acesso, mas o professor John Rubin fez uma coletânea aí de participações internacionais que é muito representativa do universo Coil também. Bem, se ninguém tem mais Obrigada, professora. perguntas, eu queria novamente, em nome da Universidade Federal do Pará, em nome da Pró-Reitoria de Relações Internacionais, agradecer aos nossos ilustres convidados, pela essa partilha de conhecimento e, professor Oswaldo e demais colegas,
não se melindrem comigo se eu voltar a procurá-los para tirar dúvidas, pedir ajuda, tá? Por favor. Então, Sempre à disposição, professor. muito obrigado a Nós aqui todos os agradecemos. presentes, tá? Os colegas presentes aqui. Eu vi até um colega ali no leito hospitalar. Não sei se é algo sério. Se for, fica a minha solidariedade. A todos os colegas que estão muitos, eu não quero citar nome, senão poderia incorrer em uma falha grave, esqueci algum, tá? Então, professor Oswaldo, professora Regiane, professora. Deixa eu pegar o nome de todas, senão eu acabo esquecendo aqui. Professora Patrícia e professora Neuza. E a professora Priscila, né? Muito obrigado, tá, A gente? professora Muito Neuza e a obrigado. Priscila tiveram que sair, Pois é, mas aí eu, mas eu deixo gravado, registrado, porque elas transmitimos, contribuíram aqui no nosso evento, tá? com certeza. Então, nesse momento, eu vou parar aqui a nossa gravação.